Bem-vindo ao mundo surpreendente e enigmático, repleto de mistérios milenares e enigmas antigos que continuam a intrigar pesquisadores e entusiastas da arqueologia ao longo dos séculos. Aqui, neste mundo onde a profunda antiguidade encontra as tecnologias mais avançadas da modernidade, cada novo passo em direção à solução revela novos horizontes de conhecimento e descobertas incríveis. Imagine que talvez nem tudo na história das grandes pirâmides egípcias seja tão claro quanto parece à primeira vista. E se essas antigas estruturas, frequentemente vistas como tumbas de faraós, na verdade escondessem muito mais do que apenas os restos mortais dos governantes? E se a própria construção delas tivesse sido concebida como um sistema complexo, codificado e destinado a propósitos que ainda precisamos compreender? Pois graças aos métodos inovadores modernos, que utilizam os últimos avanços da ciência, podemos penetrar nas profundezas de seus segredos. Pesquisas de radar modernas, realizadas nos últimos anos, revelaram sob a superfície das pirâmides egípcias muitos objetos anteriormente desconhecidos. Sob suas maciças paredes de pedra, foram descobertos poços ocultos, cavernas misteriosas e eixos enigmáticos que, como páginas de livros antigos, nos contam sobre tempos esquecidos. Essas descobertas, feitas graças às novas tecnologias, não apenas ampliam nosso entendimento sobre o Antigo Egito, mas também nos colocam diante de novas questões que ainda precisam ser respondidas. Entre elas estão hieróglifos enigmáticos, câmaras seladas que ninguém abriu por séculos e majestosos navios antigos enterrados em eixos orientados pelas estrelas. Todas essas descobertas, acumuladas ao longo dos últimos anos, estão gradualmente se juntando em um quadro geral que transforma nossa compreensão do passado, forçando-nos a reconsiderar visões estabelecidas e a olhar para as antigas estruturas sob novas perspectivas. Mas antes de nos aprofundarmos nos detalhes mais emocionantes, gostaria de pedir uma pequena ajuda. Embora pequena, é muito importante. Sua atenção e interesse são o melhor apoio para aqueles que se dedicam a investigar esses mistérios. A atenção ao nosso relato, assim como a possibilidade de deixar sua marca na forma de uma avaliação ou comentário. Tudo isso é muito importante. Agradecemos seu apoio e por compartilhar conosco este caminho de conhecimento. Hoje, embarcamos em uma jornada incrível para juntos revelar 20 descobertas impressionantes feitas nas famosas pirâmides de Gizé, que são justamente consideradas um dos maiores monumentos da antiguidade. No centro deste complexo grandioso está escondido algo colossal, e até agora seu verdadeiro propósito permanece um mistério, provocando muitos debates e hipóteses. Uma das descobertas mais impressionantes foi feita em 2017, quando uma equipe de pesquisa utilizou a mais recente tecnologia, a radiografia de Muns, ou de outra forma, a varredura por raios cósmicos. Este método, que permite obter uma imagem da estrutura interna de grandes objetos sem destruí-los, revelou algo incrível dentro da pirâmide. No interior, profundamente sob sua superfície, foi descoberto um enorme espaço cuja existência ninguém suspeitava anteriormente. Este espaço, com mais de 30 metros de comprimento, está localizado diretamente acima da famosa Grande Galeria, que por si só é considerada uma das maravilhas arquitetônicas da antiguidade. E o mais surpreendente, ninguém sabe por que ele está lá e qual era seu papel original. Durante muitos séculos, após inúmeras escavações e pesquisas, cientistas e arqueólogos propuseram diferentes teorias sobre o propósito deste local. No entanto, a descoberta deste gigantesco espaço vazio foi um verdadeiro avanço. Não há como esconder. É a chamada Grande Cavidade, um objeto hermético e absolutamente intocado, que até agora permaneceu inacessível para estudo, mesmo com as tecnologias modernas. Arqueólogos, engenheiros e principais especialistas em civilizações antigas, todos ficaram completamente perplexos. Alguns sugerem que esta cavidade poderia ter servido para distribuir o peso e aliviar a pressão da câmara abaixo, para garantir a durabilidade de toda a estrutura. Outros, mentes mais ousadas e fantasiosas, levantam hipóteses de que nesta área poderiam haver câmaras funerárias ocultas,
destinadas a armazenar. Como uma descoberta tão importante e significativa poderia ter permanecido despercebida por mais de 450 anos? Não é apenas uma simples fissura na parede, mas um verdadeiro corredor completo, cuidadosamente esculpido e profundamente inserido em uma das estruturas arquitetônicas mais antigas e reconhecíveis do mundo. Surge a pergunta natural: como foi descoberto? A resposta está na aplicação de tecnologias modernas de escaneamento, que hoje permitem olhar dentro de estruturas antigas sem causar qualquer dano à sua superfície. Foi precisamente graças a esses métodos avançados que a equipe de especialistas, parte do projeto Scan Pyramids, conseguiu encontrar este objeto enigmático. Esses pesquisadores utilizam ferramentas não invasivas que permitem obter imagens detalhadas da estrutura interna da pirâmide e identificar espaços ocultos, sem causar qualquer dano a ela. E assim, após anos de observação e análise, uma descoberta surpreendente se revelou diante deles. Eles descobriram um espaço oco dentro da pirâmide, localizado logo atrás dos conhecidos blocos em forma de chevron, que do lado de fora parecem elementos decorativos característicos. É precisamente lá, atrás desses blocos, que está escondido este corredor enigmático, que até então havia permanecido despercebido. Começa o mais intrigante. Ninguém sabe ao certo para que foi criado este corredor. Alguns cientistas sugerem que ele poderia ter desempenhado o papel de um sistema de alívio de peso, destinado a suavizar a pressão e prevenir o colapso de toda a estrutura sob seu próprio peso. É bastante lógico supor que, em uma estrutura tão grandiosa, poderia existir um sistema complexo que garantisse sua estabilidade e preservação a longo prazo. No entanto, há outra perspectiva que questiona: poderia este corredor ter um significado mais profundo ou diferente? Não é impossível que esteja ligado a algo ainda mais significativo, oculto aos nossos olhos. É especialmente impressionante que este corredor esteja localizado diretamente acima da entrada principal da pirâmide. O mesmo ponto por onde passam anualmente milhões de turistas de todo o mundo. Pode-se imaginar como se alguém tivesse intencionalmente escondido um corredor inteiro bem acima da entrada da famosa estrutura, e ninguém o notou por séculos. Esta descoberta não apenas adiciona um novo espaço ao mapa da pirâmide, mas muda completamente nossa compreensão de como esta majestosa estrutura foi projetada. As soluções de engenharia precisas, o mistério e a habilidade dos antigos construtores continuam a fascinar as mentes dos cientistas, mesmo no 12º ano do século XXI. Parece que, por mais que esta pirâmide seja estudada, ela continua guardando seus segredos. Quando parece que todos os seus segredos foram revelados, uma nova descoberta surpreendente surge e nos faz repensar nossas ideias sobre as civilizações antigas. Em maio do próximo ano, 2024, os cientistas fizeram outra descoberta impressionante. Estando próximos à Grande Pirâmide e estudando as areias ao redor, eles descobriram duas estruturas subterrâneas ocultas que até então eram completamente desconhecidas. Estas estruturas estão interligadas e representam uma anomalia em forma de L, que se estende por mais de 9 metros. A segunda câmara está localizada nas proximidades e claramente está conectada à primeira. E o mais surpreendente, não é uma formação natural. Nessas estruturas, são visíveis contornos claros, formas geométricas e sinais do design dos criadores. Mas aqui está o enigma. Para que foram destinadas? Seriam câmaras funerárias secretas, depósitos secretos, locais para rituais ou talvez entradas para labirintos subterrâneos ainda mais profundos e desconhecidos? As possibilidades são infinitas e cada hipótese parece incrível. O que é ainda mais impressionante, esses locais ocultos estão muito próximos da própria Grande Pirâmide, literalmente sob suas fundações, enterrados sob camadas de areia secular. Eles estavam lá, apenas esperando seu momento até que alguém os revelasse ao mundo. Como não havia marcadores de superfície, inscrições ou indicações antigas apontando para sua existência, tudo isso foi uma verdadeira surpresa.
Os especialistas acreditam que essas descobertas podem mudar completamente nossa compreensão de como todo o complexo das pirâmides é estruturado e quais segredos ele guarda. É possível que exista uma rede inteira de corredores e câmaras subterrâneas que este evento não pode ser chamado de uma simples descoberta arqueológica, pois esconde um enigma inteiro bem debaixo de nossos pés. Este mistério é tão grande que é capaz de fazer qualquer mente trabalhar no limite de suas capacidades, pois a Grande Pirâmide parece emitir sinais invisíveis que guardam segredos antigos. A ciência moderna utiliza a termografia infravermelha, uma tecnologia que permite detectar diferenças térmicas na superfície dos objetos. Foi precisamente com este método que os cientistas conseguiram escanear a superfície da famosa pirâmide. E o que descobriram? Em vários locais foram registradas anomalias de calor. Antes que você comece a supor que isso está relacionado ao aquecimento solar, vale a pena notar. Essas anomalias térmicas foram descobertas precisamente na base da pirâmide, em sua parte oriental, onde, logicamente, tudo deveria estar resfriado e ter a mesma temperatura. Mas, em vez disso, alguns blocos estavam significativamente mais quentes ou visivelmente mais frios do que os circundantes. Isso não era apenas estranho. Parecia suspeito e levantava sérias questões. Então, qual poderia ser a causa de tais desvios térmicos incomuns? Nos círculos científicos, várias hipóteses são levantadas. Uma delas sugere que nesta área foi utilizado um material de construção diferente, com características distintas do restante da estrutura. Outra, que atrás da alvenaria de pedra se esconde algo mais, possivelmente uma câmara selada dentro, sobre a qual ainda não sabemos. Sim, você não ouviu errado. Existe a possibilidade de que dentro da pirâmide esteja escondido um quarto oculto, que permanece invisível aos olhos e selado por séculos, mas ainda assim capaz de emitir calor suficiente para ser detectado com as tecnologias modernas. E esta anomalia não é pequena. Abrange 3 blocos, cada um dos quais reage de maneira diferente à varredura térmica. Parece que atrás dessas pedras deve haver um espaço vazio, uma cavidade ou câmara. Talvez atrás delas esteja escondida a entrada para algo há muito esquecido, que permaneceu intocado e inacessível ao homem moderno. Ninguém pode dar uma resposta exata, mas uma coisa é clara. A Grande Pirâmide continua a surpreender e impressionar com sua natureza enigmática. No fundo de suas câmaras, que por milhares de anos permaneceram inacessíveis a cientistas e arqueólogos, foi feita uma descoberta surpreendente. Lá foram encontradas inscrições antigas, hieróglifos vermelhos que permaneceram ocultos e invisíveis para todos até o presente momento. E essas inscrições não são apenas decorações ou desenhos aleatórios. São mensagens autênticas deixadas pelos próprios construtores da pirâmide, uma civilização antiga que criou esta estrutura. O que significam esses símbolos enigmáticos? Uma questão que muitos pesquisadores e cientistas buscam responder hoje. Alguns supõem que essas inscrições podem estar relacionadas a textos que fazem parte dos rituais piramidais. E estes, por sua vez, são considerados alguns dos escritos religiosos mais antigos da história da humanidade. Imagine, podem ser feitiços, orações ou instruções sagradas destinadas a ajudar o faraó a passar com sucesso para o além. E o que é especialmente surpreendente é o local onde foram encontradas. Estas câmaras secretas nunca foram destinadas a ser revisitadas. Elas foram seladas ainda durante a construção, sem acesso e sem luz do dia. Este fato levanta uma questão importante. Por que os construtores esconderam tão cuidadosamente esses símbolos? Por que gastaram tempo e esforço para inscrever símbolos em locais tão inacessíveis, onde ninguém poderia entrar? Alguns acreditam que foi um ato sagrado, uma espécie de última bênção ou proteção. Outros supõem que esses hieróglifos podem conter chaves para os segredos da construção antiga, ou até mesmo para os objetivos mais profundos da pirâmide. Talvez eles guardem conhecimentos sobre tecnologias de engenharia antiga que tentamos desvendar há muitos séculos. Uma coisa é certa, esta descoberta não é apenas interessante, é extremamente importante para a compreensão da história.
Esses símbolos vermelhos podem unir mitos, religião e a genialidade dos antigos engenheiros. E se a própria Grande Pirâmide for, cada vez mais cientistas e pesquisadores começam a reavaliar as concepções estabelecidas sobre as grandes estruturas antigas, propondo novas e surpreendentes hipóteses. Entre elas, destaca-se uma teoria que questiona a visão tradicional da Pirâmide de Gizé como apenas um túmulo de Faraó. Alguns pesquisadores sugerem que esta enorme estrutura de pedra poderia ter sido construída utilizando conhecimentos avançados sobre o movimento do ar, pressão e energia, baseados no fogo e no calor. Como resultado, é possível que ela não fosse apenas um monumento, mas também um antigo sistema de produção de energia, funcionando com princípios que hoje só podemos tentar entender. Nesta nova concepção, atenção especial é dada ao layout da pirâmide, suas misteriosas passagens e câmaras, que anteriormente eram vistas mais como elementos decorativos ou simbólicos. Na verdade, esses espaços poderiam ter desempenhado um papel crucial na regulação dos fluxos de ar, controle da pressão dentro da estrutura e, possivelmente, até no desencadeamento de reações químicas que forneciam energia ou outros processos tecnológicos. Parece loucura, mas ao olhar mais de perto, há razões para acreditar que não é tão fantasioso assim. Afinal, há evidências. Em algumas passagens foram encontrados vestígios de danos térmicos, bem como resíduos químicos deixados após reações que poderiam ter ocorrido dentro. Além disso, a alvenaria cuidadosamente esculpida indica que o nível de conhecimento de engenharia dos antigos egípcios superava nossa compreensão daquela época. Se combinarmos esses fatos com possíveis sistemas de ventilação e fornecimento de ar, podemos supor que existia dentro da pirâmide um sistema aerodinâmico extremamente complexo. E se a isso adicionarmos a presença de fogo ou outra fonte de reação, surge a ideia de que a estrutura poderia não ser apenas uma tumba, mas um verdadeiro complexo de geração de energia. Alguns cientistas até sugerem que a pirâmide funcionava como um gigantesco ressonador, transformando energia natural, solar, geotérmica ou outros tipos, em algo significativamente mais poderoso e controlável. Água proveniente de câmaras subterrâneas, reações químicas e fluxos de ar. Tudo isso começa a soar mais como ciência antiga do que como mito. Claro, nem todos compartilham dessa visão. Arqueólogos e historiadores tradicionais sustentam a versão de que a pirâmide servia apenas como tumba para o faraó, e nada mais. Mas a ideia de que poderia haver sistemas internos para regulação de energia, baseados na interação de fogo e ar, está ganhando rapidamente popularidade. E se eu lhe disser que a própria Grande Pirâmide de Gizé poderia ser algo muito mais complexo do que apenas um mausoléu? E se sua construção incorporasse mecanismos que a tornavam única na história da humanidade? Vamos nos voltar para o enigmático sarcófago localizado na Câmara do Rei. Ao contrário da maioria das tumbas semelhantes, ele é feito de granito maciço e sua superfície não possui inscrições, decorações ou sinais de que alguma vez abrigou uma múmia. Para que servia essa enorme pedra? Alguns pesquisadores sugerem que ela desempenhava o papel de filtro biológico e de purificação de água. Talvez fosse usada para suavizar a água ou prevenir a formação de incrustações dentro de um sistema que poderia fazer parte da infraestrutura interna da pirâmide. Imagine que os antigos egípcios usavam esse bloco de granito não apenas para armazenamento, mas também como parte de um sistema de purificação de água aplicado para resfriamento ou outros fins tecnológicos dentro da estrutura. Parece futurista, não é? Mas a história não termina aí. Dentro da pirâmide foram encontrados depósitos de sal com até 1,5 cm de espessura, que aparentemente se formaram como resultado de resfriamento evaporativo. Um processo em que a água se transforma em vapor, deixando sais. Esses depósitos apareceram antes de começarem a ser removidos em 1998, o que indica a presença de um sistema baseado em evaporação e resfriamento dentro da construção. Há ainda outro enigma, a antecâmara. Provavelmente ela servia como uma sala de secagem, onde eram armazenadas cordas e cintos usados
para a mecânica interna e trabalhos de construção. Parece incrivelmente convincente, mas é precisamente essa ideia, relacionada à pirâmide localizada no túmulo do pai de Sakufu, que chama a atenção especial. Essa pirâmide tinha uma construção semelhante à forma conhecida, o que indica que tais estruturas não poderiam ter surgido por acaso ou com base em soluções de construção simples. A questão que há muito tempo intriga cientistas e pesquisadores é se essas pirâmides eram, na sua essência, construções de alta tecnologia, superando em complexidade as tumbas comuns. Ou talvez elas escondem algo muito mais importante: uma biblioteca perdida de conhecimentos antigos que ainda se encontra sob a grande esfinge de Gizé. Este enigma vale milhões de dólares e continua a fascinar cientistas e aventureiros há décadas. Ele permanece sem solução, apesar das inúmeras teorias e hipóteses, e até hoje provoca intensos debates entre especialistas. Uma das teorias mais populares concentra-se em torno do chamado Salão dos Registros, uma suposta câmara subterrânea que, segundo alguns cientistas e pesquisadores, está escondida sob a terra ou dentro da própria pirâmide. Acredita-se que neste salão estão guardados textos sagrados, conhecimentos científicos avançados e, possivelmente, até informações sobre uma civilização há muito desaparecida, como a lendária Atlântida. A ideia da existência de tal repositório se espalhou amplamente na segunda metade do século XX, especialmente depois que o famoso místico e vidente Edgar Cayce afirmou que um dia este local seria descoberto, quando a humanidade estivesse pronta para tal revelação. Apesar da popularidade desta teoria, é precisamente neste ponto que começam os momentos mais interessantes. Pesquisas recentes, realizadas com o auxílio de georradar, revelaram estranhas cavidades e espaços vazios na área da esfinge. E se antes tais descobertas eram vistas como lacunas insignificantes no solo, agora estamos falando de anomalias subterrâneas significativas, localizadas exatamente onde, segundo as previsões de Cayce, o salão deveria estar. Isso soa como uma prova irrefutável da existência de câmaras ocultas, não é? No entanto, a ciência e a arqueologia oficial são mais céticas em relação a essas descobertas. Os principais especialistas em egiptologia afirmam que não há provas concretas de que haja câmaras subterrâneas ou cavidades profundas sob a esfinge. Eles acreditam que todos esses dados, obtidos por radar, podem ser explicados por processos naturais, de erosão, ou por antigas minas usadas para trabalhos de restauração no passado. Além disso, as autoridades egípcias reagem rapidamente a quaisquer tentativas de realizar escavações ou pesquisas não autorizadas na área de Gizé, o que só aumenta o mistério da situação. Por que então há áreas sob a esfinge que estão solidamente bloqueadas e inacessíveis para estudo? Por que o acesso a essas zonas é tão rigorosamente restrito? Apesar de ao redor de Gizé serem utilizadas as mais recentes tecnologias, escaneamento de muons, sistemas de imagem térmica e outros meios avançados, ninguém conseguiu ainda desvendar todos os segredos deste local. A questão permanece em aberto. Quanto tempo ainda será necessário para que alguém finalmente descubra o que está escondido nas profundezas dos espaços subterrâneos? Será que a Sala dos Registros é um verdadeiro repositório da história humana que foi perdido ou destruído? Ou é apenas um dos mitos mais famosos que continuam vivos até hoje? É hora de desmistificar um dos maiores mitos antigos, pois todas as alegações de que as pirâmides foram construídas exclusivamente por escravos são falsas. Escavações arqueológicas realizadas nas proximidades da Grande Pirâmide revelaram verdadeiras tumbas de trabalhadores que participaram de sua construção. Essas descobertas mudaram radicalmente a percepção comum daquela época e das pessoas que participaram da criação dessa grandiosa estrutura. Não é segredo que essas tumbas não estavam escondidas. Elas estavam localizadas a poucos passos do local onde repousa o faraó. Isso diz muito e altera dogmas estabelecidos. Estamos falando de verdadeiros trabalhadores, organizados em turnos, que, esta construção surpreendente, demonstra que a pirâmide não era apenas um símbolo da grandeza real ou uma manifestação do ego de um governante individual. Pelo contrário,
Era o resultado de um trabalho em equipe complexo, coesão e uma incrível dedicação de milhares de pessoas que trabalharam para alcançar um grande propósito comum. Esses construtores não foram forçados a trabalhar sob ameaça de punição ou infortúnio. Eles se sentiam parte de algo muito maior, parte de uma história lendária, na qual cada passo, cada esforço tinha significado. A Grande Pirâmide não é apenas uma maravilha arquitetônica antiga. É, na verdade, a encarnação em pedra de um plano cósmico, uma ideia que transcende o entendimento comum. Qual é a sua particularidade? Pesquisadores determinaram que a pirâmide foi alinhada com tal precisão que seus lados estão orientados para as direções verdadeiras norte, sul, leste e oeste com um desvio mínimo. Falando em precisão, vale a pena notar que estamos falando de precisão a laser, com um desvio de apenas frações de grau. E, no entanto, tudo isso foi feito há 4.500 anos, sem o uso de tecnologias e equipamentos modernos. Os mestres daquela época confiavam exclusivamente em uma mente pura, conhecimento profundo e observação séria dos corpos celestes. Mas isso não é tudo. Pesquisas mostram que a disposição das três principais pirâmides de Gizé pode praticamente coincidir com a disposição das estrelas do cinturão de Órion. Isso não é uma simples coincidência. Na cultura egípcia antiga, Órion estava associado ao deus da vida após a morte, Osíris. Portanto, a construção de tumbas e pirâmides não era apenas um ato de atividade arquitetônica, mas uma maneira de estabelecer uma conexão eterna com a esfera celestial. Como eles alcançaram tais alinhamentos astronômicos precisos? Há suposições de que os antigos egípcios usavam os nascimentos e poentes das estrelas, observando seu aparecimento e desaparecimento no horizonte. Outros acreditam que eles rastreavam a sombra do Sol durante o equinócio para determinar a posição exata dos corpos celestes. De qualquer forma, sua abordagem à astronomia estava em um nível superior, superando todas as nossas concepções modernas. Pode-se dizer que os antigos egípcios construíam não apenas para a Terra, mas criavam estruturas destinadas a se conectar com as estrelas. Não era apenas construção, mas uma expressão de profundo entendimento do universo e suas leis. Como conseguiram realizar tal façanha monumental? A construção da Grande Pirâmide de Gizé, sem máquinas modernas, concreto, guindastes ou escavadeiras. Isso continua sendo um mistério que intriga cientistas há décadas. Sabe-se que essa colossal estrutura, que inspira admiração e espanto, foi erguida com mais de 2 milhões de blocos de calcário, alguns pesando mais de 70 toneladas. Como poderiam ter começado a colocar tais pedras maciças usando apenas tecnologias antigas? Uma das teorias populares sugere o uso de enormes rampas. Acredita-se que os construtores criaram uma rampa reta para elevar os blocos, ou uma espiral, envolvendo a pirâmide à medida que ela era erguida. Também existe a hipótese do uso de alavancas com contrapesos, permitindo levantar as pesadas pedras como se fossem gigantescos balanços. Parece incrível, mas talvez tenha sido assim que aconteceu. No entanto, para construir essas rampas, seu comprimento teria que ser quase igual à altura da própria pirâmide, e a precisão muito alta. Imagine que, para erguer a primeira pirâmide, construíram uma segunda para obter o equipamento e materiais necessários. Parece quase inacreditável, mas foi assim que poderiam alcançar a precisão necessária. Há também evidências de que os antigos egípcios moviam pedras pesadas sobre a areia, lubrificando-a previamente. Esse método facilitava significativamente o transporte dos blocos pelo deserto, tornando possível mover cargas muito pesadas. Tudo isso é verdadeira engenharia antiga em sua melhor forma. Toda essa técnica complexa é o resultado de pura inteligência, perseverança e soluções engenhosas. Nenhuma máquina moderna, nenhum concreto ou escavadeiras. O que foi isso? Simples força bruta, um plano engenhoso ou talvez algo mais? Uma mistura de diferentes abordagens e ideias? Seja qual for o método usado pelos antigos construtores, o fato de esses monumentos ainda estarem de pé, preservados e precisos em seu alinhamento e orientação, é uma prova incontestável de sua excepcional visão e alto nível de conhecimento.
Pode-se supor que nossos ancestrais possuíam tecnologias e compreensão à frente de seu tempo. Ainda assim, talvez estivéssemos errados em nossas suposições. Talvez a Grande Pirâmide não fosse destinada apenas ao sepultamento dos faraós, mas servisse a propósitos muito mais profundos e enigmáticos. Parece que seu papel poderia ser enviar almas para outra dimensão, os chamados portais para a alma, para que ela pudesse passar para a próxima etapa da existência. Arqueólogos encontraram várias fossas ao redor das pirâmides destinadas a barcos, e em algumas delas foram descobertos navios completamente desmontados, mas muito bem preservados. Isso significa que os antigos egípcios não enterravam barcos luxuosos por beleza ou para exibir riqueza, mas faziam isso com o objetivo de preparar as embarcações para a viagem pelo mundo dos mortos. Isso é uma prova do alto nível de cultura espiritual e fé na vida após a morte. Eles acreditavam que o faraó precisava de um navio para viajar com o deus Sol-Ra pelos céus. Esses barcos não eram apenas meios de transporte, mas veículos divinos destinados à eternidade. Mover tais barcos para um museu é uma operação completa, que requer especial cuidado e alta habilidade. Imagine como foi difícil mover artefatos de 4.000 anos pelo Cairo moderno, sem danificar nenhuma peça. Foi uma verdadeira missão com exigências e responsabilidades muito altas. Essas fossas para barcos provam que as pirâmides não foram criadas apenas de pedra e para status. Elas eram sobre legado, fé e o desejo de que o próximo capítulo da vida do faraó começasse com grandeza. Quando uma pessoa parte para a vida após a morte, ela deve chegar lá em algo verdadeiramente impressionante e digno. No fundo das paredes de algumas das pirâmides mais antigas, os arqueólogos descobriram algo surpreendente. Os textos das pirâmides não são registros aleatórios ou inscrições primitivas. São os primeiros rolos e escrituras religiosas preservados até hoje, e estão cheios de poder cósmico. Mais de 4.300 anos atrás, sacerdotes esculpiam nas paredes dos túmulos feitiços, cânticos e instruções sagradas, destinadas a ajudar o faraó a passar por todas as provações da vida após a morte. Isso não era apenas arte ou rituais religiosos. Era uma espécie de código, uma chave para a vida eterna e transformação. Esses textos eram seus códigos de trapaça para alcançar a imortalidade. Esqueça tesouros ou pedras preciosas. Eram essas palavras e feitiços que representavam a verdadeira chave para a transformação divina. Cada linha, cada símbolo nesses escritos era como um projeto espiritual, um mapa que mostrava ao rei como ressuscitar após a morte, passar pelos portões do céu, navegar no barco solar e, finalmente, se tornar um deus. Não era apenas uma história de fantasmas ou místicos, era uma missão épica de renascimento, alimentada pela luz das estrelas e pelo poder cósmico. E o mais importante, esses textos das pirâmides não eram destinados aos vivos. Eles estavam escondidos dentro das câmaras funerárias, servindo exclusivamente ao faraó e aos deuses. Eram conhecimentos secretos, esculpidos em pedra, para existir eternamente, além do tempo e do espaço. Eles lançaram as bases para todas as futuras escrituras e rituais sagrados, tornando-se os primeiros e mais importantes textos na história da religião. Entre eles destaca-se o Livro dos Mortos, uma coleção de feitiços e instruções destinadas a ajudar a alma do faraó a passar por todas as provações e alcançar a bem-aventurança eterna. Esses antigos rolos e inscrições não são apenas artefatos históricos, eles são a chave. Tudo isso começa exatamente aqui, no coração da antiga civilização egípcia. Então vamos tentar entender a essência principal. As inscrições que podemos ver nas paredes das pirâmides e nos túmulos não eram apenas decorações artísticas ou escritos para memorização. Elas escondiam conhecimentos antigos, codificados em profundos mistérios da alma, das estrelas e do caminho divino que leva além da morte. A Grande Pirâmide, sem dúvida, servia não apenas como túmulo do faraó, mas também como entrada para o misterioso e enigmático mundo da imortalidade. Essas construções eram como portais, abrindo o caminho para a vida eterna.
e os textos contidos nelas eram uma espécie de guia, um manual para alcançar a imortalidade, revelando segredos que vão além dos limites da mortalidade. Inicialmente, toda a atenção costuma estar focada na própria Grande Pirâmide de Gizé, no famoso túmulo do faraó que se ergue sobre as paisagens circundantes. No entanto, é importante lembrar também das pirâmides menores, situadas bem próximas à majestosa construção. Esses gigantes de pedra menos grandiosos, mas não menos importantes, guardam suas próprias histórias igualmente fascinantes e significativas. Elas estão localizadas ao longo dos lados leste e sul da pirâmide principal, nos cantos que muitas vezes passam despercebidos pela maioria dos turistas que visitam Gizé. Entretanto, essas pequenas pirâmides desempenham um papel crucial na compreensão de como funcionava a sociedade do Antigo Egito, suas estruturas religiosas e sociais. Essas construções foram erguidas não apenas para servir como túmulos para rainhas, esposas reais e outros membros da família de elite. Elas foram criadas porque os membros da família real não partiam para o além sozinhos. Eram acompanhados por companheiras, esposas e entes queridos. Cada uma das pirâmides menores possuía sua própria capela, poço funerário e função cerimonial. Não eram apenas versões em miniatura dos grandes túmulos. Elas representavam espaços sagrados completos, uma espécie de mini-casas para as almas dos falecidos, onde ocorriam rituais e cerimônias relacionadas à veneração dos ancestrais e à preparação para a vida eterna. Podemos imaginar essas pirâmides como apartamentos na vida após a morte, localizados literalmente ao lado da cobertura do faraó, seu túmulo principal. É interessante que algumas dessas rainhas e esposas possuíam não apenas status, mas também influência, o que é confirmado por seus próprios complexos piramidais. Elas não eram apenas companheiras, mas mulheres com sério poder e autoridade dentro da família real. Suas pirâmides testemunham o significativo status e respeito que lhes foi concedido. Cada uma delas tinha seu espaço sagrado, alinhado de acordo com princípios cósmicos e cuidadosamente integrado ao conjunto arquitetônico geral de Gizé. Arqueólogos, após numerosas escavações e pesquisas, descobriram dentro dessas pirâmides túmulos, oferendas ricas, inscrições e objetos rituais que fornecem uma valiosa visão sobre a vida interna e a estrutura da família real. Essas descobertas permitem imaginar como era esse lado enigmático da vida palaciana, como uma versão egípcia antiga dos bastidores reais. Assim, apesar de o horizonte ser dominado pelo esplendor das grandes pirâmides, as construções menores, subsidiárias, desempenham uma função crucial nos bastidores. Elas guardam o legado das rainhas que estiveram ao lado dos faraós, tanto em vida quanto após a morte, e seu papel na garantia da estabilidade espiritual e social da sociedade é inestimável. Em cada um desses blocos está escondida uma história inteira que merece atenção. Uma história de poder, fé e rituais funerários que complementam o quadro geral da civilização egípcia antiga. Podemos chamá-los de poços de ar ou canais espirituais, se assim preferir. Mas quando começamos a examinar esses estreitos corredores que levam ao interior de uma das antigas construções, um deles está envolto em mistério e enigma. Dentro dele foi encontrada uma porta selada com maçanetas metálicas maciças, como se guardasse algo muito importante e oculto dos olhos curiosos. O que se esconde por trás dessa porta? Que segredos ela guarda? As respostas a essas perguntas nos fazem refletir. Para investigar essa porta enigmática, foram enviados sondas robóticas equipadas com instrumentos modernos para penetrar no interior e coletar o máximo de informações possível. Dentro, as sondas descobriram um complexo de câmaras ocultas, grandes blocos de pedra e figuras esculpidas estranhas, localizadas em lugares imprevisíveis. Quanto mais nos aprofundamos nesses túneis, mais tudo ao redor se torna enigmático e misterioso. Talvez os poços de ventilação servissem para a circulação de ar, e em alguns lugares são visíveis padrões simbólicos que lembram túneis estelares ou sistemas complexos de passagens que levam a salas e corredores desconhecidos. Todas essas descobertas sugerem a existência de passagens secretas
e espaços escondidos dos olhos curiosos. É aqui que começamos a considerar a questão principal. Por que esses poços foram criados? Para fins de engenharia, rituais religiosos, ou talvez para algo muito mais avançado e misterioso? Qualquer que seja a resposta, uma coisa permanece clara. Esses túneis minúsculos, aparentemente insignificantes, escondem segredos e conhecimentos incríveis. Nem toda a história relacionada a este majestoso monumento é refletida em cores vivas e ouro. Dentro da Grande Pirâmide, por trás das superfícies de pedra lisas e polidas, estão escondidos não apenas rituais antigos, mas também inscrições, grafites deixados pelos trabalhadores que se esforçaram para erguer cada bloco de pedra. Essas inscrições não são arte ou decoração, mas sim rabiscos grosseiros feitos com tinta vermelha. Uma espécie de lembrete das pessoas que criaram este grandioso monumento. Aqui podem ser encontrados nomes de esquadrões, brigadas de trabalhadores, até piadas e apelidos. Um dos grupos se autodenominava Amigos de Khufu, o que indica a presença de um sentimento especial de unidade e orgulho dentro da equipe de construção, como se eles não fossem apenas trabalhadores, mas participantes de uma tarefa importante e histórica ligada ao seu faraó. Este nome lendário sugere que esses construtores não se viam como escravos ou subordinados, mas sim como especialistas qualificados, organizados em brigadas rotativas, trabalhando com precisão e determinação. Seu trabalho era pesado e perigoso, mas eles se orgulhavam de seu trabalho e queriam deixar algo significativo para trás. Algumas inscrições serviam como coordenadas ou dicas, ajudando a rastrear a localização dos blocos ou o progresso da construção, enquanto outras eram simples saudações ou demonstrações de habilidade. Era como deixar uma assinatura em uma viga de ferro em um arranha-céu moderno, um sinal de que essas pessoas estiveram lá e criaram algo grandioso. E embora tenham se passado muitos séculos, essas inscrições foram preservadas e hoje podemos vê-las como uma mensagem do passado. Elas mostram claramente que os construtores se orgulhavam de seu trabalho e queriam que seus nomes ficassem na história. Esses grafites não são decorações elaboradas, mas testemunhos autênticos daqueles que criaram esta joia arquitetônica, deixando sua marca na pedra. Hoje vemos apenas o topo desse legado histórico. Em tempos passados, toda essa estrutura era coberta por calcário branco liso, que refletia os raios solares e criava um efeito cintilante. Pesquisas recentes mostram que a aparência original da pirâmide era muito mais brilhante e magnífica. Naquela época, ela era totalmente coberta por calcário branco liso, que sob a luz do sol, refletia tão intensamente que essa superfície cintilante podia ser vista a muitos quilômetros de distância. Textos antigos mencionam que, quando o sol brilhava diretamente sobre a pirâmide, ela literalmente resplandecia, como um enorme diamante cintilante no horizonte. Essas pedras polidas eram tão precisamente ajustadas umas às outras que o que aconteceu com essa grande construção antiga? Com o tempo, sob a influência das forças naturais e da atividade humana, a famosa pirâmide perdeu seu revestimento original de placas de pedra lisa. Muitos desses blocos de revestimento foram destruídos ou removidos, e alguns foram usados para construir outros edifícios no Cairo e arredores. Como resultado, hoje no local deste monumento restam apenas alguns fragmentos originais, que servem como testemunho de sua antiga grandeza. Alguns deles foram preservados na base da pirâmide, enquanto outros estão guardados em museus, protegendo seu valor histórico e singularidade. No entanto, mesmo essas poucas partes preservadas são suficientes para provar de forma convincente que esta construção foi, outrora, o auge do pensamento engenhoso e do poder arquitetônico antigo. Imagine como essa pirâmide branca e majestosa parecia brilhante no horizonte em seus melhores tempos. Naquela época, ela não era apenas uma tumba, era um farol, um símbolo de força, poder e eternidade. Ela servia não apenas como local de sepultamento dos faraós, mas também como um símbolo cósmico, conectando a terra e o céu, uma expressão de poder e divindade. Pode-se dizer que, em seu auge, esta pirâmide era verdadeiramente deslumbrante. Seu brilho atraía olhares e inspirava pessoas por milênios. Hoje,
Muitos consideram que é apenas uma enorme pirâmide e algumas dunas ao seu redor. Não é assim, mas a realidade é muito mais profunda e rica. Este lugar não era apenas um monumento, mas um verdadeiro necrópole. Um vasto cemitério onde repousavam centenas de túmulos. Ao redor da pirâmide havia artefatos inestimáveis, testemunhos da vida daqueles que construíram e preservaram esses locais sagrados. Arqueólogos descobriram um sepultamento com cerca de 4.500 anos, perto das pirâmides de Gizé, repleto de vasos de cerâmica, joias, ferramentas e até inscrições antigas. Essas descobertas não são restos aleatórios, mas importantes evidências que revelam como os egípcios tratavam seus mortos e como imaginavam a vida após a morte. Entre os itens encontrados estão amuletos, feitos à mão e decorados com padrões complexos, vasos que guardavam joias e objetos rituais especiais, além de estátuas habilmente esculpidas, enterradas ao lado dos túmulos de governantes, oficiais e artesãos. Tudo isso indica que mesmo aqueles que não pertenciam à família real recebiam sepultamentos muito importantes e cuidadosamente preparados, localizados bem ao lado das pirâmides. Essa proximidade não era acidental. Simbolizava status e grandeza. Ser enterrado perto do rei significava receber proteção e reverência na eternidade. Na antiguidade, acreditava-se que o local de sepultamento influenciava o destino da alma na vida após a morte. Essas descobertas provam o quanto de esforço e recursos eram investidos em cada sepultamento. Desde itens individuais, criados especialmente para cada falecido, até objetos rituais, tudo era direcionado para enviar a alma ao outro mundo com dignidade e estilo. Muitos acreditam que as civilizações antigas eram primitivas. Mas isso não é verdade. Os egípcios, apesar da ausência de tecnologias modernas, conseguiam mover blocos pesadíssimos de 80 toneladas sem a ajuda de mecanismos contemporâneos. Eles alinhavam suas pirâmides ao verdadeiro norte com uma precisão impressionante. Isso não era um erro ou acaso, mas um testemunho de seu gênio engenheiro. Pesquisas modernas mostram que mesmo após mais de 4.500 anos, a base da pirâmide permanece muito estável. Análises mostram que o alicerce resistiu ao teste do tempo, permanecendo sólido e confiável, como um campeão entre as construções antigas. Qual é o segredo de tal estabilidade? Tudo se resume ao planejamento meticuloso e ao pensamento engenhoso de engenharia. Os construtores não apenas empilhavam enormes pedras no deserto de forma descuidada ou aleatória. Eles nivelaram a base rochosa com uma precisão incrível, garantindo que a superfície fosse o mais plana e estável possível. O alicerce foi preparado para suportar milhões de toneladas. Nesta história, não se fala de qualquer desabamento ou inclinação séria da estrutura. Tudo o que observamos é a manifestação do puro poder, do domínio arquitetônico e do pensamento engenhoso. O estudo do alicerce das antigas pirâmides não é apenas uma atividade fascinante, mas serve como prova de que os antigos engenheiros possuíam uma compreensão surpreendente da distribuição de cargas, conheciam as características das condições geológicas e podiam calcular a estabilidade a longo prazo de suas construções muito melhor do que se pensa hoje. Esse conhecimento lhes permitiu criar tais estruturas monumentais que não apenas resistiram aos séculos, mas continuam a nos impressionar com sua resistência e precisão. Portanto, apesar de agora, a cada primavera, repararmos as rachaduras ou buracos causados por fatores naturais e temporais, a Grande Pirâmide ainda se mantém firme, como um monumento indomável do tempo, com mais de 4.000 anos. É como se dissesse que o tempo não tem poder sobre a verdadeira grandeza. Sem dúvida, esses antigos edifícios escondem muitos mistérios, e cada nova descoberta só aumenta o enigma. No fundo da pirâmide, há portas misteriosas, pequenas placas de pedra fixadas com suportes metálicos, que parecem levar a lugares inesperados. Essas portas não têm chaves ou pistas, apenas levantam muitas questões. Pesquisadores, desejando desvendar seu mistério, usaram pequenos robôs, tecnologias modernas chamadas robôs rastejadores. Eles foram enviados por estreitos poços que levam à câmara da rainha. Esses corredores mal podiam acomodar uma pessoa,
ou mesmo um pequeno objeto. Eram tão estreitos que pareciam fendas destinadas a robôs, não a humanos. O que encontraram no final desse caminho? Diante deles estava uma porta de pedra selada, adornada com duas alças de cobre. Essa porta parecia guardar algo muito importante, como um guardião protegendo um segredo que poderia mudar nossa compreensão do passado. Naturalmente, os cientistas estavam muito interessados em entender o que estava escondido atrás dela. Decidiram não correr riscos e fabricaram uma broca especial, uma ferramenta projetada para perfuração cuidadosa. Cuidadosamente, para não danificar a estrutura, os especialistas introduziram a broca na pedra e perfuraram um orifício com cuidado. Depois disso, ao se infiltrar, descobriram um espaço escuro e vazio, uma câmara ou corredor não iluminado. Atrás dele havia outra barreira de pedra, como uma dupla proteção, lembrando-nos que a pirâmide ofereceu ao mundo um duplo suspense, deixando-nos na expectativa de novas descobertas. E aqui está a principal questão diante dos cientistas. O que está por trás dessa segunda parede? Talvez estejam escondidos antigos pergaminhos ou manuscritos com conhecimentos perdidos. Ou talvez seja um esconderijo funerário real que guarda os restos do faraó e suas riquezas. Ou talvez haja uma câmara ainda mais enigmática escondida dentro, cuja existência só podemos supor. Até agora, ninguém sabe ao certo. Tudo o que se pode afirmar com certeza é que esta descoberta não se refere apenas ao que está escondido atrás da porta. Ela levanta questões sobre as razões de seu selamento. Alguns especialistas sugerem que essas portas tinham um significado simbólico, sendo parte de um ritual ou jornada espiritual pela qual a alma do faraó deveria passar após a morte. Outros acreditam que atrás delas estão segredos reais, ainda não revelados, que foram trancados há mais de 4.000 anos para serem preservados para as futuras gerações. De qualquer forma, a pirâmide continua a nos falar, revelando novos mistérios e sugerindo que essas portas de pedra podem ser a chave para a próxima grande descoberta no campo das civilizações antigas. Esta descoberta nos lembra que a história ainda está cheia de segredos, e cada nova camada pode abrir horizontes de conhecimento que antes nem sequer sonhávamos. Por enquanto, estamos apenas à beira da solução, e cada nova pesquisa nos aproxima de entender o verdadeiro significado dessas antigas estruturas. E, para concluir, gostaria de expressar sincera gratidão a todos que atentamente